A cidade de Aurora sempre foi um refúgio de paz, um daqueles lugares onde todos se conhecem pelo nome e as noites são tranquilas, embaladas pelo som dos grilos. Mas essa tranquilidade foi quebrada, estilhaçada em 1000 pedaços. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Um vulto rápido passando pela janela de canto de olho. Um barulho estranho, vindo do quintal no meio da noite. Coisas que a gente ignora, atribui ao cansaço ou à imaginação. Só que depois os sussurros se transformaram em gritos silenciosos. Símbolos estranhos, desenhados com uma precisão assustadora, começaram a aparecer nas portas das casas, nos bancos da praça, nas paredes da velha igreja. Ninguém sabia o que significavam, mas o sentimento era unânime. Era um aviso, uma marcação. O medo, antes uma faísca, virou um incêndio que consumiu Aurora. As ruas, antes cheias de crianças brincando e vizinhos conversando, ficaram desertas ao anoitecer. As portas eram trancadas mais cedo, as janelas vedadas. A cidade inteira prendeu a respiração, esperando pelo próximo movimento de uma sombra que ninguém conseguia ver direito. A imprensa local batizou a figura de O Caçador de Aurora, e o nome pegou, porque era exatamente assim que todos se sentiam caçados. O pânico tomou conta de vez, quando as ações do caçador se tornaram mais ousadas. Pequenos objetos começaram a sumir de dentro das casas, mesmo com tudo trancado. Uma foto de família aqui, um brinquedo de criança ali. Eram troféus, uma forma de dizer: eu posso entrar quando eu quiser. A paranoia se instalou, como uma doença. Vizinhos começaram a desconfiar uns dos outros. Antigas amizades foram abaladas pela suspeita. Qualquer um que agisse de forma um pouco diferente era apontado como o possível culpado. A cidade, antes unida, estava se fragmentando sob o peso do medo. Foi nesse cenário caótico que o detetive Alves entrou em cena. Um homem de meia idade, com um olhar cansado, mas uma mente que nunca descansava. Alves era conhecido por sua dedicação implacável, por não deixar pedra sobre pedra. Ele mergulhou no caso, entrevistando dezenas de moradores, analisando os símbolos enigmáticos, passando noites em claro, tentando encontrar um padrão, uma lógica no meio daquela loucura. Mas as pistas eram um beco sem saída. Os símbolos não correspondiam a nada conhecido. Não havia impressões digitais, nem testemunhas que pudessem dar uma descrição clara. O caçador era um fantasma, sempre um passo à frente. Para o detetive Alves, não era apenas mais um caso. Tornou-se uma obsessão. Ele sentia o medo da cidade em sua própria pele. Via o terror nos olhos das pessoas que jurou proteger. A caçada ao estranho se transformou em uma corrida desesperada contra o tempo, antes que o medo consumisse a Aurora por completo. Cada noite era uma nova vigília. Cada novo símbolo era uma nova afronta, um novo desafio lançado diretamente a ele. A investigação se arrastava por semanas, e a pressão sobre o detetive Alves era esmagadora. A cidade estava no limite. Então, veio a virada. Não foi uma descoberta bombástica, mas algo pequeno, quase insignificante. Revisando as fotos dos locais onde os símbolos apareceram, Alves notou um detalhe que havia passado despercebido por todos. Em cada um dos locais, um pequeno e raro tipo de musgo parecia ter sido perturbado. Um musgo que ele descobriu após consultar um botânico local. Só crescia em um lugar específico da região, as cavernas úmidas e escuras na base da Montanha do Silêncio. Um lugar abandonado e evitado por todos. Era uma aposta arriscada, uma pista frágil, mas era a única que ele tinha. Naquela mesma noite, armado apenas com sua lanterna e sua pistola, Alves dirigiu-se para a montanha. O silêncio ali era profundo, quase sobrenatural. Ele encontrou a entrada de uma caverna escondida por uma densa vegetação. Lá dentro, o ar era frio e úmido. Na parede, iluminado pelo facho de sua lanterna, estava o mesmo símbolo que aterrorizava a cidade. Seguindo por um corredor estreito, ele chegou a uma câmara maior, e foi lá que ele o encontrou. Não era um monstro, nem um fantasma. Era um homem velho, de aparência frágil, cercado por dezenas de objetos roubados das casas de Aurora. Era o antigo zelador da cidade, o Sr. Ismael, que todos pensavam ter se mudado há mais de um ano, após a morte de sua esposa. O confronto não foi violento. Foi triste. Ismael, em sua dor e solidão, havia perdido o contato com a realidade. Ele não estava caçando as pessoas, estava tentando se conectar, deixar marcas de sua existência esquecida. Os objetos que ele pegava eram de famílias que ele viu crescer, memórias de um tempo em que ele se sentia parte da comunidade. Os símbolos eram desenhos que sua esposa costumava fazer. Ele estava recriando seu próprio mundo,
um mundo onde ele não era invisível. A revelação atingiu Alves como um soco. O monstro que a cidade inteira temia era apenas um homem quebrado pela solidão. O mistério do caçador de Aurora foi resolvido, mas não houve comemoração. A verdade trouxe um alívio amargo. O Sr. Ismael foi encaminhado para tratamento psiquiátrico, recebendo finalmente a ajuda que precisava desesperadamente. Para a cidade, a revelação foi um choque profundo, um espelho que refletiu uma verdade incômoda. Eles estavam tão imersos em seu próprio medo que não perceberam o sofrimento de um dos seus. A paranoia que os dividiu deu lugar a um sentimento coletivo de culpa e reflexão. A paz retornou à Aurora, mas era uma paz diferente. As portas ainda eram trancadas, mas agora as pessoas olhavam com mais atenção umas para as outras. As conversas na praça voltaram, mas com um tom mais empático. A cidade aprendeu, da maneira mais difícil, que os verdadeiros monstros nem sempre se escondem nas sombras. Às vezes eles se escondem à vista de todos, mascarados pela dor e pela solidão. O detetive Alves continuou seu trabalho, mas aquele caso o marcou para sempre. Ele resolveu o quebra-cabeça, mas a imagem final era um retrato da fragilidade humana. Aurora sobreviveu ao ano em que foi caçada, mas as cicatrizes permaneceram, não como um lembrete do medo, mas como uma lição sobre cuidado, comunidade e a importância de nunca deixar ninguém se tornar invisível. Essa história nos mostra como o medo pode nos cegar e como é crucial cuidarmos uns dos outros. A solidão pode ser uma força devastadora, e é nosso dever como comunidade estender a mão a quem precisa. Se você, ou alguém que você conhece, está passando por momentos difíceis, não hesite em procurar ajuda. Existem profissionais e serviços disponíveis para oferecer apoio. Conversar é o primeiro passo. Muito obrigado por assistir e refletir conosco. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!